Pronto, atendendo então ao vosso propósito de restaurar a junta de freguesia e preocupando-nos aqui o futuro de Estoi, queremos saber então quais são os vossos planos para os próximos 4 anos, relativamente às questões de desenvolvimento socioeconómico. Nós temos aqui alguns temas para também ajudar, nomeadamente em relação ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Em Estoi, metade da população não tem médico de família. Relativamente, por exemplo, ao apoio social às famílias, crianças, doentes, idosos que não têm acesso a vários equipamentos, aos equipamentos sociais, à resolução do problema de um espaço digno para o mercado, à fixação da população mais jovem relativamente ao emprego e à habitação e outro tema, por exemplo, a proximidade dos serviços camarários. Portanto, lançamos assim alguns destes temas para saber o que é que estão a pensar em relação a tal. Em relação aos projetos para o próximo mandato para a freguesia, o que vos posso dizer é que aquilo que nos propomos é ser um agente efetivo no apoio à população, com uma presença constante e que possa ser sentida por todos. Em particular, os mais necessitados, os que se encontram sós, os que precisam de uma mão ou de uma voz amiga. Estaremos sempre de portas abertas para os apoiar. Depois pensamos que é tempo de estas terras cumprirem o seu potencial, posicionando-se economicamente e socialmente. A Junta tem que fazer a sua parte, com mais ritmo e dinâmica, acompanhando as necessidades da população e criando condições para que nos afirmemos também turisticamente, atraindo investidores e trazendo mais valor e emprego para a nossa terra. Vamos ter um piquete para operar no espaço público, vamos envolver mais recursos na melhoria do espaço público. Vamos criar um parque de caravanismo de última geração, vamos estimular a pequena produção local, criando a Feirinha das Aldeias, para tirar partido das festas mais tradicionais e fazer com que cada vez mais as pessoas se identifiquem com o nosso modo de vida. Temos também o foco na área social, junto dos idosos e de quem está mais só, dinamizando o banco de voluntariado e trabalhando mais com as associações e casas do povo. Como diz o nosso slogan, queremos estar mais unidos. Obrigada. Obrigado. Bom, relativamente à Câmara e à Conceição de Estoi, nós temos vindo a investir na freguesia de Conceição de Estoi, muito na rede viária, embora ainda falte algumas vias principais que espero que dentro de 2 anos fique completamente concluído. Mas há muito a fazer, em particular aqui em Estoi. Nós estamos a concluir um projeto de urbanização para criar aqui, à semelhança daquilo que foi feito na Conceição, habitação a custos controlados, são cerca de 275 focos, o que vai, de alguma forma, ter um impacto grande na economia e na vivência da freguesia de Estoi, chamemos-lhe assim, ou pelo menos da aldeia de Estoi. E isso vai ter um impacto grande aqui, como no Conselho, juntamente com outros projetos que estamos a fazer na área da habitação. A população tem vindo a aumentar no Conselho de Faro, nos últimos 4 anos, sensivelmente 4, 5 anos, aumentamos cerca de 6.500 pessoas no Conselho, porque em 2011 tínhamos 64.000, em 2015 tínhamos 61.000, no tempo da crise baixamos substancialmente o número de pessoas e agora nos censos passamos para 67.500, o que foi uma recuperação muito grande. Aumentamos cerca de 1.000 fogos de habitação também nos últimos 4, 5 anos, porque nos primeiros 2011 a 2015 não tínhamos uma única grua no Conselho. E, portanto, isso traz-nos aqui uma responsabilidade acrescida nos investimentos que vamos ter que fazer aqui na freguesia, mas em todo o Conselho, e que passam muito pela rede viária, pela habitação
pelos espaços, a requalificação de alguns espaços esportivos, pelo apoio ao associativismo, que aqui, no caso de Estoi, tem algumas instituições a fazer um grande trabalho e que, de alguma forma, precisam de ser ajudadas nos seus planos de atividade. O próprio Cinema Ossonba precisa de um dinamismo diferente. Estamos, neste momento, a fazer um conjunto de melhorias naquele espaço que é, eu vou dizer assim, mas depois quero explicar, é o único espaço que a aldeia tem para, de alguma forma, fazer atividades, embora isto não seja verdade, porque há a escola EB23 que tem espaços espetaculares e que, infelizmente, nunca foram apropriados, ao fim e ao cabo, pela população de Estoi. Muito obrigado. O desenvolvimento do concelho e das freguesias está ligado e não pode ser separado. A visão que temos é que Faro está a crescer, tem que crescer de população, mas está limitado pela Campina e não pode crescer infinitamente pela Campina. Portanto, a visão que temos para o crescimento do concelho passa pelo desenvolvimento de polos urbanos localizados, Estoi, Conceição, Santa Bárbara, portanto, polos esses urbanos ligados com bons transportes coletivos e boas vias para ligação. Os transportes coletivos é importante, porque os transportes coletivos daqui para Faro são muito maus. Com bons transportes e com bons coisas para poder desenvolver. Isso pressupõe que a população que Faro está a crescer venha viver para estes centros. Pressupõe que estes centros, Estoi, Conceição e outros, tenham condições de atratividade, com vida cultural, com vida desportiva, com vida económica, para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. E, nesse sentido, não é centrar em Faro, é criar nos vários sítios polos de desenvolvimento, pensarmos como é que eles podem ser desenvolvidos. Aqui em Estoi tem um mercado de Estoi que estava, digamos, eu sou frequentador do mercado de Estoi para comprar coisas, que precisa de ser devidamente organizado, estudado, porque é um mercado com o confinamento, com o Covid, mas é um mercado extremamente importante, que revela a vitalidade agrícola daqui da região. Tem uma coisa que não percebi bem nunca, um MARF, não sei se está em Estoi, se está em Santa Bárbara, está aqui no meio a distância, com acesso horroroso, com má ligação à Estrada Nacional, à Via do Infante. E podia ser um bom polo industrial, ou podia ser uma base para um polo industrial que pudesse abastecer e que desse emprego e desenvolvimento industrial aqui para a região. Tem muitas indústrias, tem condições até para vida, porque há um conjunto de desenvolvimento de tipo informático, de software e construção de software, que não precisa de viver no meio da cidade e que se tiver boas condições de vida no meio livre, independente, viver no meio aberto, tem muitas condições para instalar, pode ter. É uma questão de sermos capazes de atrair, criando habitação, criando qualidade cultural e criando boas ligações para Faro e para o resto do país. Podemos fazer, portanto, desenvolvimento económico, não é só turismo, nós temos muitos turistas dispersos pela serra e não sei quantos, mas não é, temos aqui tanto as ruínas e temos o palácio, temos bons aspectos de atração, mas devemos procurar ter uma produção, uma indústria e devemos procurar desenvolver e produzir a agricultura também. O PAN não tem candidatura aqui às juntas de freguesia. Temos a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de Faro, mas já percebemos que aqui as questões que são problemáticas são transversais. A habitação, a questão da saúde, e eu gostava de, se calhar, que é muito a minha área, de falar aqui sobre a saúde e qual é o pensar do PAN sobre estas questões a nível do município, sabendo nós que a questão de médicos de família é algo que depende mais do poder central, as administrações regionais de saúde também têm alguma influência, mas também a verdade é que o município pode e tem condições de poder alocar verbas para oferecer serviços de promoção da saúde, prevenção da doença. Estou a pensar, por exemplo, em consultas de psicologia que são tão necessárias e que os cuidados de saúde primários, os centros de saúde, não dão resposta, por exemplo, a adultos e dão respostas demoradíssimas a crianças e a jovens.
E este é um problema, a saúde mental é um problema que está a afetar transversalmente a nossa sociedade por várias razões e, neste sentido, estes centros de promoção de saúde e prevenção da doença que poderiam ter articulação e ser nas juntas de freguesia, termos psicólogos, nutricionistas, a saúde oral, também é possível haver serviços contratualizando os recursos para serviços de dentista, porque é difícil e uma maioria das pessoas não tem rendimentos para poder aceder a esses cuidados. E pensando ainda na questão do centro de saúde, isto é transversal aqui a nós, ao Algarve, mas ao país inteiro. Apareceu a pandemia, esta situação que ninguém esperava, também não sabemos para o que estamos e o que é que foi feito? Foram criados serviços, como todos nós sabemos, para rastreio, para vacinação e foram retirados profissionais dos serviços onde já fazem imensa falta, onde há uma carência muito grande, enfermeiros, médicos de família, auxiliares, que já tendo a sua lista de utentes muito grande, já tendo que prestar serviço a doentes sem médico, o que é terrível, e vêm os seus tempos de consulta retirados para ter que fazer serviço importantíssimo nestes locais. Ora bem, com os riscos e com as consequências que nós todos sabemos, que quem tem família, que quem até faz rastreios, o atraso e os diagnósticos tardios que se estão a fazer, por exemplo, de doenças oncológicas, porque os médicos e as equipas não estão no centro de saúde para os fazer, o cancro da mama, o do colo do útero, o do cólon retal. E, na nossa opinião, e não é ideia minha só como médica, é opinião dos meus colegas, e nomeadamente um artigo que eu há pouco tempo escrevi para um jornal nosso, o Barlavento, baseada numa notícia que o Sindicato Independente dos Médicos nos mostrava e que era pedido que os municípios pudessem ter uma participação mais ativa, nomeadamente dentro da lei, contratualizando com profissionais, não dos serviços dos centros de saúde, mas profissionais contratados para estarem nestes centros, vacinação, rastreio. Fazer isto já era uma ajuda tremenda para o apoio e manutenção do trabalho que faz falta nos centros de saúde. E então é possível, é uma questão de opções, de decisões, de, obviamente, conversações com as entidades, com a ARS, mas isto é possível, alocar dinheiro para estas áreas e ajudar a população. Se calhar, em relação a outras medidas, vou passar aqui ao Paulo Batista e ele pode nos dar aqui algumas ideias. Bem, ainda há pouco, quando cheguei e fui recebido pelo Luís, e ele explicou-me mais ou menos o que é que se pretendia, eu disse que nós nem sempre temos todas as soluções. E isto também tem a ver com a forma como eu me revejo na política e acho que a política deve ser. Nós representamos pessoas e poderia chegar aqui com algumas soluções aparentemente miraculosas, quando, na verdade, acho importante avaliar, falar com a população, perceber quais são as dificuldades e, a partir daí, tentar encontrar soluções. No nosso programa eleitoral temos uma das medidas que é bastante interessante ao nível da política participativa, que são as assembleias de cidadãos. São assembleias paralelas às assembleias e aos órgãos oficiais, em que os cidadãos se juntam para debater e definir soluções sobre determinados assuntos que depois serão avaliadas e votadas na respectiva assembleia e no órgão principal. E essa é uma ideia, quanto a nós, bastante interessante, que promove a participação cívica na política numa altura em que muitas vezes parece que há pelo menos uma parte da sociedade que está de costas voltadas, e temos que, de alguma maneira, fazer esse caminho inverso, e isso só se faz. Eu sei que na altura das eleições
todos nós pedimos votos e participação, mas tem que se fazer sistematicamente ao longo do tempo e não apenas antes das eleições vir pedir votos. E faz-se desta forma, com orçamentos participativos, com assembleias de cidadãos. De resto, a Elsa disse muito bem que alguns dos problemas são transversais. Efetivamente, nós não temos candidatura à Junta de Freguesia de Estoi, temos na Assembleia Municipal de Faro e na Câmara Municipal de Faro, onde, através deste contacto direto, permanente, estamos dispostos a avaliar as situações e levar propostas para serem também votadas na Assembleia Municipal de Faro. Mas diria que assim que cheguei, notei algo que eu acho que era importante mudar. Se nós queremos fixar as pessoas têm que ter boas condições para estarem ali. E uma das primeiras coisas que notei foi, cheguei aqui e tive dificuldade em estacionar o automóvel. Estacionei lá em baixo, vim a pé, não faz mal, portanto não é gordo, ando um bocadinho, faz bem. Mas depois os carros estão estacionados em cima dos passeios. A nível da mobilidade suave ou ativa, é difícil para pessoas com alguma dificuldade de mobilidade, e todos teremos mais cedo ou mais tarde essa dificuldade, seja por causa da idade ou por alguma questão de doença ou deficiência, e parece-me que Estoi não está ainda preparado para isso. O Presidente avançou aqui com a construção de 275 fogos de habitação a custos controlados, o que é ótimo, mas é preciso perceber se Estoi está preparado para receber mais pessoas, mais carros. Portanto, é preciso ir ao fundo das questões e à parte estrutural para que exista realmente um desenvolvimento local sustentável em Estoi. Boa noite agora, há pouco foi boa tarde, e vou tentar ser sucinto aqui na apresentação daquilo que são as nossas propostas, até porque já vai caindo muito esta cacimba da noite. Da agora ao verão parece que nos está a deixar. Bom, a primeira intervenção aqui naquilo que é o programa da candidatura a Conceição Estoi. Tirei daqui 3 ou 4 focos que acho que é importante, visto que não está cá o Zé António. Uma delas que é a parte do reforço da iluminação pública, a conclusão da rede de abastecimentos de esgotos, reforçar o transporte gratuito a pessoas com problemas de saúde e com problemas de isolamento e problemas financeiros. Por isso, reforçar significa que a própria freguesia já o faz, porque é assim que eles têm escrito, e envidar esforços para a construção do novo jardim de infância. Esta da parte da freguesia, daquela que é uma questão, até porque estamos aqui a falar da área do segundo percebi, que é social, mais social e económica, que é a rede de transportes é fundamental. A rede de transportes é fundamental até porque ela associada, e nós temos estado a ouvir as pessoas, associada àquilo que são as próprias escolas, leva a demonstrar que efetivamente a rede é deficitária. Nós temos escolas de miúdos que se deslocam para escolas em Faro, em que as escolas têm que abrir 20 ou 30 minutos antes, porque os horários dos transportes mantêm-se há anos. Ou seja, tem que haver responsáveis auxiliares para poder abrir essas portas, para que as crianças não fiquem à chuva. Por isso é importante. Sei que o contrato com o próximo é uma coisa que está muito fechada, difícil, sendo renegociada, mas é importante pôr isso em cima da mesa e acho que é um investimento que o município deve fazer no futuro. Não só naquilo que é o ensino secundário, mas também aquilo que é no ensino universitário. Há alunos de Estoi que se dirigem para a universidade e os próprios professores, para poderem entrar dentro daquilo que é o horário das aulas, têm que adaptar o horário do próprio início da aula. Por isso, isso demonstra bem que nos tempos de hoje deve ser uma prioridade, que é dinamizar mais aquilo que é a rede viária, dando resposta às pessoas que vivem numa zona não tão urbana como é Estoi. Depois, uma questão fundamental que é o melhoramento das vias, das redes viárias. Isto é uma coisa que é conhecido de todos, deve ser até dentro do programa transversal a todos. Sabemos os problemas que temos nas vias, embora sejam feitas algumas recuperações, mas que elas ainda se encontram bastante degradadas, nomeadamente a Alcariacov. Ainda há pouco tempo lá estive e presenciei o estado em que se encontram as vias. Depois, há uma questão aqui que é fundamental perceber e que nós definimos também como proposta, que é as juntas de freguesia têm pequenos orçamentos. Têm orçamentos que dificultam em muito aquilo que é a ação das freguesias. Nós temos um bom exemplo, neste último mandato, foi uma freguesia que teve uma grande parte de centralização de competências da Câmara, foi a freguesia de Sé São Pedro.
teve descentralização em várias áreas, aliás, como o próprio governo que faz com as autarquias. Descentraliza na área da educação, descentraliza na área do mar, agora dos recursos hídricos, na área da saúde. E eu acho que a Câmara Municipal deve ter também esse papel, reforçar e descentralizar para as freguesias. Isso traz melhoramentos. Não é lógico que aquilo que seja o orçamento da Câmara não seja distribuído pelas freguesias. A vos dar o exemplo, que pessoas que conhecem bem isto, freguesias com orçamentos de 400 mil euros, em que só em recursos humanos consome mais de 50% do orçamento. É lógico que aquilo que é a freguesia de proximidade depois não consegue dar resposta àquilo que são os problemas dos seus fregueses. Por isso, para nós é fundamental, através depois de uma interligação com a Assembleia Municipal, porque isto depois tem que ter mecanismos para controlarmos onde é que vamos aplicando as verbas ou não em função das freguesias, é reforçar fortemente os orçamentos das freguesias, porque assim com certeza poderá haver mais proximidade e melhores resultados daquilo que são as prioridades de efetivação de trabalho na freguesia. Esta é a parte económica. Depois tem aqui uma questão que é fundamental, que já falamos há cerca de 12 anos, que é a habitação a custos controlados. Aliás, os terrenos estão destinados a isso. Há cerca de 12 anos. É fundamental perceber se são 275 fogos, é se o PDM já o prevê, porque ainda nem temos o próprio PDM concluído. Mas é preciso perceber se o prevê. Para isso é preciso darmos rapidez àquilo que são os processos para que existam. A parte económica para Estoi foi sempre uma parte muito importante. Se há cinema ao Sonba, foi porque ele foi feito através de uma candidatura ao programa Aldeias Algravias, ou seja, com 315 mil euros. Na altura em que foi recuperado, em setembro, foi inaugurado em setembro de 2009, só foi, 2009, e através de recursos a fundos comunitários, não é? A planos operacionais. Nós temos infraestruturas como foram feitas, e aqui entra também na área social, o lar e o jardim de infância, não é? E uma unidade de acompanhamentos continuados, ou CC, uma unidade CC. Tudo isso com recursos a programas, seja no âmbito de pagos ou no âmbito de outros programas operacionais. Por isso, tudo aquilo que tem sido feito no passado tem sido feito com recursos a estes meios de financiamento, mas para isso é preciso que se elaborem os dossiês e que se termine bem quais são as decisões que se quer fazer com a freguesia em termos de desenvolvimento. Por isso, eu acho que é urgente, e nós, a nossa candidatura, achamos que é urgente, recuperar este dinamismo para a freguesia de Estoi e também para a própria freguesia da Conceição, enquanto não houver esta restauração da freguesia de Estoi. É conhecida esta obra que foi feita em Estoi, muito modificou a vida dos estoienses e estamos cá para começar a trabalhar em curto espaço de tempo para podermos ter projetos que venham a dar a resposta àquilo que é a população estoiense. Ora, relativamente às questões que se prendem com a fixação de população nas freguesias, há três aspectos fundamentais. É que ninguém fica em lado nenhum se não tiver habitação, se não tiver emprego, se não tiver transportes, se não tiver serviços públicos de acesso. E esta questão da habitação parte, sobretudo, do Estado Central. Portanto, o Estado Central, a Administração Central, é responsável pela criação, pela construção de habitação no território português. Há também uma exigência por parte da Câmara Municipal naquilo que pode fazer em termos do seu orçamento e os projetos que foram aqui apresentados pelo candidato do PSD são projetos que estão na gaveta há muito tempo. O projeto da construção de habitação a custos controlados para Estoi, o projeto dos Braciais, o projeto do Montenegro e, portanto, isto é tudo muito bonito de se ter projetos e de se projetarem coisas e de termos ideias, mas o que as pessoas precisam é efetivamente que estes projetos se operacionalizem, se efetivem e, portanto, que essa criação dessa habitação seja efetivamente uma realidade. Depois, em relação aos transportes, nós neste momento o que acontece no Conselho é que temos uma rede muito deficitária, no Conselho todo de Faro, aliás, até na região do Algarve, não é só no Conselho de Faro. O Algarve é muito desprovido, a rede de transportes ferroviária, rodoviária é muito insuficiente e, portanto, nós neste momento temos uma realidade que é Conceição e Estoi não têm transporte público, por exemplo, ao fim de semana. E, portanto, se as pessoas não têm transporte
têm até às 19, 19h30 durante a semana, imensa gente que trabalha em Faro, que trabalha no Fórum, que vive em Estói, que vive na Conceição e que depois não tem, ao final do seu horário de trabalho, forma de regressar a casa e, portanto, as pessoas têm que se virar para o seu transporte individual, que comporta gastos e que, a nível também do ambiente, se optarmos por transportes coletivos, também estamos a colaborar nesse sentido. E, portanto, Estói não tem esta rede de transportes que também é fundamental para manter e para fixar pessoas na freguesia. A questão do emprego também é um problema. Nós precisamos de criar emprego. Há pouco o Luís falava na história ligada à agricultura que esta zona tem. Nós temos que voltar a apostar no nosso aparelho produtivo, a recuperar o nosso aparelho produtivo ao nível da agricultura, ao nível das pescas, mas também, sobretudo, ao nível da indústria, da engenharia, criar um polo de empresas, de micro e pequenos e médios empresários. Falou-se aqui no Marf, mas pode ser noutra zona qualquer. Portanto, os empresários precisam de se estabelecer e ao estabelecerem-se num sítio também criam emprego e esse emprego também promove a fixação das pessoas no território. E em relação aos serviços públicos, os serviços públicos passam sobretudo pela escola pública, pela escola e pelo Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, até desse ponto de vista, décadas de governos deixaram os serviços públicos de rastos. Nós hoje temos imensos problemas ao nível da escola pública, ao nível da saúde, e, portanto, os serviços públicos, na nossa perspectiva, na perspectiva da CDU, são temas centrais, são áreas centrais que não podem nunca, por via da transferência de competências que já foi aqui falada, sair da esfera do Estado. Porque concordamos com mais verbas da Administração Central para as câmaras municipais, concordamos com mais verbas da Câmara Municipal para as juntas de freguesia, porque efetivamente as juntas muitas vezes confrontam-se com problemas, a simples mudança de uma lâmpada, que não têm dinheiro para isso, e portanto todo este processo, esta decadência de dinheiros da Administração Central para a Câmara e da Câmara para a Junta de Freguesia, mas em áreas centrais da vida do país e dos portugueses, como é o caso da saúde e da educação, dos serviços públicos, essas áreas nunca poderão sair da esfera do Estado, e o Estado não se pode desresponsabilizar em matéria de saúde e educação para as populações, e esse também é uma questão central para que as pessoas se fixem nas freguesias. Eu sei que as questões culturais, desportivas, sociais é num ponto a seguir, depois a minha camarada Sara Vítor irá então desenvolvê-las. Muito obrigada.